Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Felipe. Estamos aqui para mais uma aula aí e vamos dar o início aí do conteúdo do segundo bimestre, tá? De acordo com o livro de vocês, começamos falando aí sobre o sangue, tá? Então, lá na página 20, né, do livro de vocês, fala sobre o sangue e vamos começar falando aí de algumas coisas muito importantes para que vocês saibam. Nós já falamos, inclusive, lá no primeiro bimestre, sobre o sistema cardiovascular, né? Que é o sistema da circulação do sangue por todo o corpo. Agora vamos ver como é composto esse sangue e para que serve esse sangue. Vamos lá, vamos conferir. Nós já falamos lá, quando chegamos no sistema cardiovascular, que o sistema cardiovascular ele é formado pelo sangue, os vasos sanguíneos e o coração. Então hoje, especificamente, a gente vai falar sobre o sangue, né? Por isso que eu deixei aqui de vermelho aqui no slide, para que você possa entender melhor sobre essa questão. Conforme nós sabemos, o sangue é um líquido viscoso formado por plasma, que é a parte líquida. Então, toda vez que você ouvir falar da parte líquida do sangue, eu falo sobre o plasma sanguíneo. Então, o plasma sanguíneo é a parte líquida. E aí nós temos os elementos figurados, que é a parte sólida, né? Que são as células sanguíneas. Né? Que você pode ver como é que é esquematicamente o sangue, né? E aí você pode observar que o sangue é formado basicamente por água, né? E inseridos ali naquela água, né, que é a parte líquida, né, nós temos os componentes, que são os leucócitos, os basófilos, os neutrófilos, as hemácias, a hemoglobina, enfim, vários componentes aí dentro do sangue que constituem essa parte sólida. Então, parte líquida, plasma, parte sólida, são esses elementos figurativos ou figurados que nós vamos ver daqui a pouco. E aí você tem aqui os elementos figurados, como os glóbulos brancos, os glóbulos vermelhos e as plaquetas, tá? Então, parte líquida, plasma. Parte sólida ou elementos figurados, glóbulos brancos, glóbulos vermelhos e plaquetas. E vamos ver agora para que serve cada um deles. Então vamos lá. Aqui você vê esquematicamente como que é uma célula, né, de hemácias, né, ou eritrócitos, né, é uma célula arredondada, né, conforme você pode ver. Aqui vocês podem ver as plaquetas, né, os glóbulos brancos ou leucócitos e o plasma, que, como nós falamos já, é a parte líquida. E aí, como é que é essa composição sanguínea? Qual é a porcentagem que eu tenho? A maior parte do sangue é o plasma sanguíneo, tá? Então, o plasma sanguíneo está ali em 55%. E os elementos figurados que nós já vimos entre leucócitos, plaquetas e hemácias, existe 45% deles ali dentro do sangue, tá bom, gente? Só para vocês verem como é que é essa porcentagem. Para que serve o plasma? O que é o plasma? O plasma é a parte líquida do sangue, possui 91% de água, sais minerais, hormonas e substâncias orgânicas, como proteínas, glicídios, lipídios, vitaminas. Transporta os elementos figurados, células sanguíneas, nutrientes, produtos de excreção e hormonas. Distribui o calor pelo corpo, tá? Então essa é a parte do plasma, a função dele. Isso é importante você saber, porque como você já sabe, o plasma sanguíneo, conforme diz lá na página 20 do livro de vocês, ele constitui a parte líquida do seu sangue, tá? E aonde são produzidas essas células do sangue? Onde que são produzidas? Pessoal, muita gente boa peca, né, ao falar sobre onde é produzido. Mas ele é produzido aonde? Na medula vermelha dos ossos, tá? Então ele é produzido na medula óssea. Mas em qual parte? Na parte vermelha da medula óssea, tá? Então o sangue é produzido na parte vermelha da medula óssea, tá? E aí, como nós podemos ver, glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e plaquetas. Beleza, gente? Muito tranquilo de entender. Vamos falar um pouquinho agora sobre os glóbulos vermelhos, né? As hemácias, os eritrócitos. Isso está ali na página 20 do livro de vocês, tá bom? Vamos continuar aqui. Os glóbulos vermelhos, hemácias ou eritrócitos, né? Conforme vocês podem ver, ela tem uma célula mais arredondada, né? Como a gente pode falar, de forma de disco, tá, gente? Aqui você pode ver a hemácia vista de cima e a hemácia vista de lado, tá? Bem interessante. Isso aqui é quanto ao formato da célula, para vocês poderem
observar. Hemácias ou glóbulos vermelhos. Vamos lá. São células em forma de disco, como nós já falamos, achatado no centro e sem núcleo. São elementos mais abundantes do sangue, cerca de 5 milhões numa única gota de sangue. Então, numa única gota de sangue, você tem 5 milhões de hemácias. Muito importante isso, tá? As hemácias, aqui você vê o esquema das hemácias aqui no interior dos capilares sanguíneos, né? Vamos lá, são células de cor vermelha porque tem proteína chamada hemoglobina, tá? Que contém ferro em sua constituição. Por isso que está com pouco ferro no sangue. Que doença que você associa? Anemia, não é isso? Não é isso que você ouve falar? É exatamente por isso, tá, gente? E você pode observar que aqui nós falamos de hemoglobina. A hemoglobina, gente, ela é importantíssima porque ela vai carregar os gases respiratórios. Principalmente isso aqui, ó, oxigênio. Tá? O oxigênio ele é muito importante para o nosso corpo. Sem oxigênio a gente não vive. E a hemoglobina que vai carregar, né, vai dar esse transporte desses gases respiratórios, que é o oxigênio e o dióxido de carbono, né? Lembrem daquela aulinha que eu falei com vocês sobre o sangue rico em oxigênio e o sangue rico em gás carbônico. Parte esquerda do coração passa o sangue rico em oxigênio, né? E aí nós temos a distribuição dele feita pela artéria aorta, do coração para todo o corpo, que a gente chama de processo de grande circulação. E o dióxido de carbono ele é distribuído pela parte direita, ele passa pela parte direita do coração, tá? Então, enquanto o oxigênio passa pela parte esquerda, o gás carbônico pela parte direita do coração. Só para vocês relembrarem quando nós falamos de sistema cardiovascular. Qual é a função das hemácias? Nós já falamos, transporta o oxigênio dos pulmões para as células e algum dióxido de carbono das células para os pulmões, né? Que nós já falamos, isso daí vocês já sabem, é bem tranquilo de vocês entenderem. Sangue arterial e sangue venoso, vocês já ouviram falar isso quando falamos de sistema cardiovascular ali no primeiro bimestre, né? Sabemos que é nos alvéolos pulmonares que ocorre a hematose pulmonar, né, que é a troca gasosa, né? Sai dióxido de carbono, entra oxigênio, né? Sangue arterial passa sangue oxigenado, sangue venoso passa sangue rico em gás carbônico, né? Tudo isso a gente já viu naquela partezinha lá de sistema cardiovascular. Vamos falar um pouquinho de glóbulos brancos, né? Lá na página 21 a gente começa falando aí sobre os glóbulos brancos, né? Isso mesmo, página 21 do livro de vocês. Os leucócitos, né? Glóbulos brancos ou leucócitos, né? Na página 21. Então você tem aí os esquemas de um glóbulo branco, né? Os leucócitos, que são importantes porque estão associados às células de defesa. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, né? Então vamos lá, os leucócitos defendem o organismo dos invasores, deslocando-se para onde for necessário. Então, aonde tiver algum invasor ali, os leucócitos vão lá para tentar nos proteger. É por isso que você sobrevive, por exemplo, a uma gripe. Se você não tivesse células de defesa, muito provavelmente você estaria vulnerável. Por exemplo, numa gripe, você morreria. Mas existem alguns soldadinhos no nosso corpo, né? Que são as células de defesa, que vão lá e lutam para te proteger aí e eliminar e expulsar aí esses agentes causadores de doenças. Então vamos lá, são células de forma esférica e com núcleo, diferente lá das hemácias, como nós vimos. Elas não têm núcleo, mas os glóbulos brancos ou leucócitos possuem núcleo. São maiores do que as hemácias e podem ter formas variadas. Os glóbulos brancos têm como função defender o organismo contra bactérias, vírus, enfim, agentes causadores de doenças. Os glóbulos brancos ou leucócitos, eles realizam fagocitose. Pessoal, o que é fagocitose? Fagocitose é englobamento de partículas, né? Então, eles englobam a partícula e aí eles digerem essa partícula e te protegem, né? Aqui você pode ver o esquema aí desse englobamento de partícula. Aqui está a partícula, que é a causa, por exemplo, uma bactéria, um vírus, alguma partícula aí nociva para você. Então aqui você tem um leucócito. O que ele vai fazer? Ele vai, como se fosse abraçar essa partícula para tentar destruir e digerir ela, tá vendo? Então aqui você viu o agente nocivo,
Então ele englobou, né? O leucócito englobou, aí tá aqui parte dela, e aí o que acontece? Digeriu ela, e aqui são os restos dela que são eliminados, tá, gente? Então é isso que ocorre aí quando a gente fala de células de defesa do nosso corpo. Então eles fazem fagocitose, lembrando que fagocitose é englobamento de moléculas, beleza? Partículas. Os glóbulos brancos ou leucócitos podem mudar de forma e passar pelas paredes dos vasos sanguíneos. Processo este chamado diapedese, tá bom, gente? Olha aqui bem direitinho o esquema para vocês entenderem. Vou passar aqui. E aí vocês podem observar que vamos falar de um outro assunto, que são as plaquetas ou trombócitos. Isso está ali na página 22, tá, gente? Então vamos falar um pouquinho das plaquetas para que a gente possa falar um pouquinho e vocês possam entender. Então as plaquetas são fragmentos de células e sua função é intervir na coagulação do sangue. Para que a gente tem plaquetas? Porque elas impedem as hemorragias e ajudam a reparar paredes dos vasos sanguíneos danificados. Então as plaquetas elas são muito importantes para o nosso corpo, né? Enfim, porque elas vão impedir essa questão das hemorragias, tá? Então elas intervêm na coagulação do sangue, conforme vocês podem observar. Aí você vê aí, se houver uma ruptura de um vaso sanguíneo, chega lá as plaquetas para tentar aí impedir essa hemorragia, tá bom, gente? Um esquema bem simples aí, assim, bem animado aí para vocês, que vocês possam entender, né? Tá muito tranquilo de entender. Eu tô tentando falar de um jeito bem tranquilo, assim, bem fácil de fácil compreensão para que todos possam compreender. E aqui você vê, né, o transporte aí, aqui ó, a ruptura dos vasos, né, aí vem as plaquetas, tapam isso e impede que as hemácias elas escapulam, né, que elas fujam ali daquele local, evitando assim uma hemorragia. É claro que em nem todos os casos ela consegue, porque existem casos muito graves, muito ruins de se reverter. Aí, infelizmente, a pessoa tem esses quadros de hemorragia. Mas em pequenos casos, assim, é muito importante a ação dessas plaquetas, tá? Quando ocorre um ferimento, as plaquetas acumulam-se nesse local, né, e mantêm-se unidas para tapar a ruptura. Por isso que você vê aí essa forma aí de... Tá saindo sangue pra caramba, de repente para de sair aquele sangue, né? Claro, num corte pequeno. Se for um corte muito profundo, obviamente, quanto mais profundo, quanto mais comprometido ali aquela partezinha ali, obviamente mais sangue vai sair. Mas chega um determinado momento, né, que ocorre aquele estancamento do sangue, que o sangue para de vazar, não é isso? Então forma-se uma rede que retém os glóbulos vermelhos, né? Isso, porque não pode fugir esses glóbulos vermelhos, aí retém esses glóbulos vermelhos, originando-se um coágulo. O que é coágulo? Aquela crosta ali que vai impedir que o sangue ele continue extravasando. Eu vou colocar aqui algumas curiosidades para vocês entenderem, né? Um adulto possui cerca de 5 a 6 milhões de 5 a 6 litros de sangue, mas homens possuem mais sangue que as mulheres. Então essa é uma curiosidade. Então 5 a 6 litros de sangue num adulto. Homens com mais sangue do que as mulheres. Vamos ver se você aprendeu e aí eu vou resumir aqui bonitinho aqui para vocês. Então o sangue é constituído por plasma, hemácia e glóbulos vermelhos, né? Glóbulos brancos, leucócitos, enfim. Funções do plasma: transporte de nutrientes, gases e produtos de excreção. Função das hemácias: transporte de oxigênio e dióxido de carbono, caso haja. Leucócitos: defesa do organismo. Plaquetas: coagulação do sangue. Bom, pessoal, eu espero que vocês assistam essa videoaula, né? Eu coloquei palavras bem simplificadas para que haja fácil compreensão da matéria. Espero que vocês assistam, façam os exercícios propostos que eu vou passar aqui no livro de vocês, tá bom, gente? Qualquer dúvida vocês podem me perguntar, que nós estaremos aqui para esclarecer. Um abraço em todos, muita saudade de vocês. Até o próximo vídeo.